Jesus, Jesus, Jesus. Vamos falar aquele nome sobre todo nome. Jesus, 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 Jesus. Salvador, Salvador, Redentor. Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus. Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus. Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus. Tu és Deus. Jesus, que significa Deus, é a minha salvação. Não somente a salvação, mas Ele é a minha salvação. É algo tão pessoal. Ele é a minha salvação nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, que comprou a nossa salvação, um preço tão alto. Obrigado, Senhor, nessa noite, lembramos, não somente da tua morte, mas da tua vitória sobre a morte, ressuscitado dentre os mortos. Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador, Redentor, o grande eu sou. Maravilhoso tu és, quão lindo és. Mais, gente, mais. Temos tempo para estudar a palavra, mas não é agora não. Agora vamos entrar um pouquinho mais. Entra nas águas. Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, maravilhoso, quão lindo és, nome que sobre Todo nome é acima de tudo. Acima de tudo. Tantas vozes no mundo clamando para esse lugar supremo, soberano, querendo a nossa atenção, querendo o nosso foco. Tantas vozes clamando, chamando a nossa atenção, mas sou uma pessoa, sou um nome digno de receber a nossa atenção. À destra do Pai, o Cordeiro de Deus,
o Rei, primogênito dentre os mortos, Jesus conquistador, Jesus vitorioso, glorioso, maravilhoso. A tua glória resplandecendo, brilhando através da tua igreja, cobrindo a terra cada vez mais, cobrindo essa cidade através das congregações, através das igrejas, de todas as denominações, levantando esse nome nessa noite, o perfume de Cristo, preenchendo essa cidade, cobrindo essa cidade, expulsando o fedor do inimigo. Sou tu, Senhor, sou tu, sou tu, sou tu, Senhor. Aquelas pessoas entrando nessa cidade, no ônibus, de carro, de pé, aquelas pessoas vão perceber, tem algo diferente nessa cidade, tem uma leveza, tem algo diferente. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Essa cidade com os braços abertos para os forasteiros, os refugiados. Obrigado, Senhor, a tua misericórdia estendida através da tua igreja. Tu és Deus, tu és Deus, tu és o Senhor, tu és o Rei, e o teu reino venha, venha. A expressão, a manifestação do teu reino no nosso meio, sim, dentro das paredes da igreja, sim, mas muito mais fora. Depois do culto, saindo da igreja, carregamos esse nome, essa presença, a tua presença, um pedaço do céu que carregamos para o mundo fora da igreja. Uma influência divina. Obrigado, Senhor. Cremos. Não cremos numa igreja tão fraca que cada coisa que o mundo vai fazer vai inundar a igreja, vai poluir a igreja, vai corromper a igreja. Sim, precisamos de um cuidado com o espírito de anticristo, com o espírito nesse mundo. Mas o maior habita dentro de nós. E esses rios de águas vivas fluem do nosso interior, inundando cada obra do inimigo. Redentor, Salvador, manifestado através da tua igreja, de cada pessoa, não somente os ministros, não somente a liderança, mas toda a igreja mobilizada, um exército estendido como um braço de Deus, um braço de salvação, alcançando o perdido na escuridão, resgatando aquela pessoa quase se afogando no mar de escuridão, e o
braço da igreja chegando no momento certo, chegando no tempo certo, pelo Espírito para resgatar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Podemos dizer assim: temos um Senhor Salvador, mas o cabeça tem um corpo salvador, um corpo redentor, braços de redenção, de salvação. Obrigado, Senhor. Nessa noite recebemos essa tarefa que o Senhor confiou à tua igreja para ser os teus lábios, para ser as tuas mãos, alcançando, abraçando um mundo carente com teu amor. Senhor, temos pouco tempo para uma colheita tão grande, mas o Senhor nos capacita através do teu Espírito, através da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E essa igreja vai cumprir o propósito do Senhor para esses últimos dias. A igreja nos últimos dias, cumprindo toda a vontade do Pai. A igreja toda cumprindo essa vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Salvação. Salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, gente. Amém. Amém. Que doce Espírito nesse lugar. Eu vou pisar com cuidado, porque a presença do Senhor está se movendo nesse lugar. Amém. Temos planos, temos coisas para falar. A palavra é muito importante para nós, sim. Mas percebemos a influência, o fluir dos rios do Espírito Santo nesse lugar. Precisamos, às vezes, desses momentos. Ele toca, Ele traz refrigério nesses momentos. Obrigado, Senhor. Obrigado toda a equipe de louvor. Muito obrigado pela sensibilidade, nos conduzindo na presença do Senhor. E mais uma vez, sejam bem-vindos todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Eu quero dizer para você, visitante, não saia antes do fim do culto, porque tem um povo que já preparou uma sala de recepção para vocês. Então, vai ser sinalizado, alguém vai sinalizar o caminho. Amém. Para vocês assistindo online também, talvez pela primeira vez, sejam bem-vindos também. A gente vai desfrutar dessa presença, não somente aqui na igreja, mas online também. Eu creio que essa presença está alcançando o seu coração. E essa palavra que eu quero trazer, finalizando nosso tema, parece que a gente passou por 1 milênio estudando esse tema. Não, estou brincando, é somente quase 2 meses, mas um assunto grande, a igreja e os últimos dias. E tenho o privilégio de encerrar esse tema, um tema enorme, um tema grande. Eu quero indicar mais uma vez esse livro do pastor Derek Walker, o volume 1, Profecias do Fim dos Tempos. O plano profético, chaves para entender esse assunto.
E daqui a pouco temos boas notícias também para vocês, uma novidade. Mas vamos abrir no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês algo que durante esses últimos 10 dias estava fervendo no meu coração, do livro de 1 Tessalonicenses, um livro muito importante sobre os últimos dias. Temos vários livros na Bíblia com uma porcentagem grande do livro tratando desse assunto. No Novo Testamento, com certeza, o livro de Apocalipse trata muito, uma porcentagem enorme do livro, falando desse assunto, os últimos dias. Mas fora do livro de Apocalipse, o livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses também, essas duas cartas escatológicas, cartas que falam sobre os últimos dias, são muito importantes para nós. Paulo escreveu essa carta provavelmente no fim do ano 50, entrando no ano 51. Ele estava na cidade de Corinto. Ele estava com esse desejo de comunicar para a igreja dos Tessalonicenses. Ele saiu daquela cidade na pressa por causa de uma perseguição. Ele mandou pessoas, Timóteo, Silas também, para ouvir as notícias, para ver o progresso da igreja, uma igreja que nasceu recentemente, e ele estava com aquele cuidado como apóstolo, querendo ver a saúde da igreja, e já porque ele estava ouvindo alguns problemas, algumas coisas erradas na igreja, ele escreveu essa carta para corrigir algumas coisas, principalmente duas mentiras que estavam chegando nos ouvidos dos Tessalonicenses. Primeira mentira: Paulo não vai voltar, não. Ele só quer dinheiro. E vocês não têm muito dinheiro. Ele vai atrás do dinheiro. Ele quer somente encher o bolso com dinheiro. Então, ele não vai voltar. E ele passa um tempo, no início os primeiros capítulos dessa carta, corrigindo esse erro. Falando, olha, eu quero voltar, mas Satanás está impedindo essa viagem que eu quero fazer. E ele explica um pouquinho. A segunda mentira que ele trata, ele corrige sobre a volta do Senhor. E alguém estava dizendo, não, já aconteceu, o Senhor já voltou e vocês ficaram deixados para trás. E o povo ficou, o quê? A gente vai enfrentar o anticristo, o que vai acontecer? Um tipo de pânico entrou na igreja dos Tessalonicenses. E ele, nessa carta, nessa epístola, ele está corrigindo essas mentiras. Ele fala no livro todo sobre a volta do Senhor. Interessante. Vamos somente uma vista panorâmica do livro do 1 Tessalonicenses, versículo 9 e 10 do primeiro capítulo, os versículos que eu quero enfatizar hoje à noite, fala da volta do Senhor. Versículo 10, para aguardardes dos céus o seu Filho, falando da volta do Senhor. Capítulo 2, também fala da volta do Senhor. No fim do capítulo 2, ele fala sobre a volta do Senhor. Pois
versículo 19, pois quem é a nossa esperança, a alegria, o coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Falando novamente sobre a vinda do Senhor. Capítulo 3, também, ele fala sobre a vinda do Senhor, logo no fim do capítulo, por causa do tempo, eu não vou gastar muito tempo, versículo 13, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 4, capítulo famoso, falando do arrebatamento da igreja. Ele fala sobre a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Versículos famosos. E capítulo 5 também, ele fala sobre a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Através desse livro, ele está tratando desse assunto. Vamos voltar para capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Às vezes entramos num versículo, num contexto só, sem ver o contexto do livro todo. Mas deu para perceber, através desses versículos, cada capítulo do livro com esse toque da vinda do Senhor. Da vinda do Senhor. A vinda do Senhor. E temos também aqui no fim do capítulo 1. Vamos ler um pouquinho. Talvez podemos começar no versículo 8. Só para dar o contexto, capítulo 1, versículo 8, primeira com Tessalonicenses. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. E tal ponto de não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ele está dizendo que a fé dessa igreja, desse povo, estava alcançando. As notícias dessa igreja estavam alcançando muita gente. A cidade Tessalônica, a cidade tem uma posição muito interessante. No Império Romano, a importância da cidade era assim, um ponto estratégico entre Roma e o leste, com uma estrada estrada estreita, feita de pedras, e muito trânsito, indo e vindo todo o tempo. E o que aconteceu naquela cidade atingiu não somente a cidade, a região, mas o povo estava falando sobre a fé dos tessalonicenses ao redor do Império Romano. Na Grécia, sim, mas muito longe as notícias, porque é uma fé vibrante, uma fé que fala, que fala as boas notícias de Jesus. Vai explodir, vai alcançar muita gente. Não podemos ficar calados. Tem uma influência do mundo querendo calar a igreja. Naquela época também, a perseguição, tentando abafar, parar a obra de Deus naquela cidade. Mas eles, os crentes, estavam falando com ousadia, com coragem, compartilhando as boas novas de Jesus. E muita gente estavam ouvindo e recebendo também. Muito interessante como Paulo passou pouco tempo naquela cidade, pouco tempo. Mas em pouco tempo o Senhor fez uma coisa tão forte. Mesmo
Na ausência do apóstolo Paulo, as raízes da igreja estavam descendo. A igreja ficando cada vez mais forte. Deve ser assim, gente. Porque a igreja não é construída numa personagem, não. Só uma personagem, Jesus Cristo. Mas um pastor, um líder, um apóstolo. A igreja não foi construída assim. A igreja depende de Cristo. Paulo saiu por causa da pressão, da perseguição. Provavelmente ele passou entre 3 semanas e 3 meses naquele lugar. Somente. Mas durante pouco tempo, uma igreja forte, uma igreja evangelista, uma igreja com coração grande para alcançar o mundo, foi plantado. Que coisa linda. Às vezes pensamos, vai levar muito tempo para fazer uma obra grande. Pensamos sobre 223 municípios nesse estado de Paraíba. E quantos municípios sem Verbo da Vida, sem uma igreja Verbo da Vida ainda. Mas isso vai mudar. Mas vai levar décadas para alcançar 223 municípios. Décadas não. Pode ser algo rápido. Como a obra dos Tessalonicenses. O Senhor fazendo algo grande em pouco tempo. Mas muito interessante, pensando nesse tempo curto que o apóstolo Paulo passou na cidade, interessante que ele falou sobre esse assunto de escatologia, dos últimos dias. Obviamente, lendo as 2 cartas, ele passou um tempo falando de coisas que às vezes nas nossas igrejas não falamos muito. Pensamos que talvez 5 anos, peraí, provavelmente em 5 anos podemos passar esse conteúdo tão difícil. Não é tão difícil não. Não é tão difícil não. É algo básico, é um fundamento. O fundamento das doutrinas básicas de Cristo, inclusive a ressurreição dos mortos e também juiz eterno. Pastor Tiago ensinou muito bem sobre o tribunal de Cristo recentemente. Isso faz parte do fundamento da igreja. E por isso Paulo, ele ensinou a nova igreja, os novos convertidos sobre esse assunto. Vamos pensar um pouquinho sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19. Ele recebeu salvação naquele momento. Se arrependeu e recebeu salvação. Jesus falou, hoje salvação chegou nessa casa. Graças a Deus. Imediatamente Jesus contou uma história sobre o tribunal, sobre o juízo eterno, sobre prestar contas para uma nova vida que ele ganhou. Interessante, é para os novos convertidos. Às vezes esperamos demais para compartilhar essas coisas sobre os últimos dias. E por isso estamos passando esse tempo, nossos líderes com essa direção de passar esse tempo estudando o assunto. Porque precisamos dessa ótica sobre os últimos dias. As coisas no mundo estão ficando mais e mais loucos. E precisamos de um norte, precisamos de uma orientação para entender a nossa posição. No versículo 10, 9 e 10, vamos avançar um pouquinho. E como deixando os ídolos, o fim do capítulo 1, versículo 9, vos convertestes a Deus, uma mudança de vida, uma conversão de coração. Com qual propósito? Com qual fim? Para servirdes
o Deus vivo e verdadeiro, primeiramente, e segunda vez, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Muito interessante, muito interessante. Numa certa forma, ele está dando o esboço da carta, porque ele vai, no início da carta, falar sobre serviço, sobre servindo ao Senhor. Isso é muito importante, fala do nosso presente. O que está acontecendo agora, nesse momento, o nosso serviço ao Senhor. Isso é muito importante. Mas não somente sobre o presente, mas também o futuro. Eu quero mexer um pouquinho com os nossos pensamentos sobre essa parte, porque às vezes ouvimos muito essa coisa de, esse povo pensando tanto no céu e não se importando com a terra. Tem muita coisa para fazer nessa terra, mas vocês estão pensando somente na vinda do Senhor, somente no futuro. É um equilíbrio, gente. É um equilíbrio. Na verdade, estamos servindo no presente, nesse momento, com um olho. Um olho no gato, outro no peixe. Tem um povo pescador nesse lugar? Um olho no gato, outro no peixe, viu? Vamos. E ele está dizendo, olha, eu vou falar com vocês sobre essa vida de servindo ao Senhor no presente, mas também vamos corrigir algumas coisas, algumas percepções sobre o futuro. E vocês vão entender como aguardar alguém. Muito interessante, nesse momento a gente vai focar nesse aguardo. Aguardo o seu retorno, Senhor. De vez em quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu tipo alguém perguntando, você pode fazer isso, aquilo? Eu vou ver na minha agenda, eu vou responder daqui a pouco. Aguardo o seu retorno. E realmente estamos aguardando o retorno do Senhor. A nossa posição, aquela pessoa esperando a minha resposta, provavelmente está olhando para o celular de vez em quando. A resposta vai chegar ou não? Ele esqueceu ou não? Mas o Senhor não esqueceu, não. A gente também aguardamos dos céus. Interessante. Ele está colocando o nosso foco nos céus, porque dos céus alguém vai chegar. Não estamos aguardando algo. O arrebatamento, a vinda, estamos aguardando alguém. Estávamos cantando, né? Maravilhoso, lindo és, Redentor, Salvador. Ele, muito interessante como Paulo escreve aqui nesse versículo 10. Aguardamos dos céus o seu Filho, falando da divindade do Senhor, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, falando da humanidade do Senhor, que nos livra da ira vindoura. Por que ele falou um negócio assim? Porque ele falou sobre... Estava dando tão certo, ele falou sobre uma ira vindoura. Não faz parte, mas temos um livramento, temos alguém que vai nos livrar daquela ira vindoura que não foi destinada para a igreja, não. E ele fala sobre essas coisas,
principalmente nos capítulos 4 e 5 do livro de 1 Tessalonicenses. Então vamos pular para capítulo 5. Capítulo 5. Paulo está cuidando da doutrina sobre o fim, sobre os últimos dias. Isso é muito importante. Por isso estamos passando o tempo colocando a nossa doutrina diante da igreja, mostrando da palavra o que estamos crendo. Eu quero dizer alguma coisa. Eu acho muito interessante o zelo de Paulo, gastando todo esse tempo para cuidar da doutrina dessa nova igreja, porque é algo importante. Vemos que existem grupos, seitas, que aproveitam da ignorância da igreja. Eles falam, eles sabem, aparentemente, tudo sobre os últimos dias. E por causa de uma falta de entendimento dentro da igreja, alguém bate na porta e começa falando sobre os últimos dias, e a gente está boiando. É o quê? E parece que alguém tem respostas. Porque a igreja às vezes fica despreparada, sem ensinamento, mas Paulo cuidou tanto dessa nova igreja, que ele gastou esses versículos para falar dos últimos dias. 20 e pouco % do livro sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses, 40% da carta sobre esse assunto. Ele deu uma prioridade enorme sobre esse assunto, um zelo importante. Mas eu quero só falar uma coisa sobre esse zelo pela doutrina. Gente, não vamos brigar com pessoas. Podemos discordar sobre escatologia com os nossos irmãos. Sem briga, gente. Eu tenho amigos, pessoas tão queridos, pessoas tão importantes na minha vida. Eu penso nos tempos difíceis na minha vida, quando meus pais estavam sofrendo no fim da vida, no hospital, passando por várias dificuldades. E esses irmãos, cuidando de mim, cuidando de nós, orando, com tanto cuidado e carinho para nós, para mim, pessoalmente. Eu amo demais essas pessoas, mas eu não concordo sobre algumas coisas da doutrina, principalmente sobre escatologia. 95% da doutrina eu concordo com eles, mas essa coisa eu não concordo. Mas isso não significa que eu não posso andar junto com eles. Então não vamos brigar sobre esse assunto, né? Vamos, calma, mas não é assim, eu não vejo assim não, calma, tudo bem. Mas pelo menos vamos entender a palavra, vamos entender por que estamos crendo o que cremos. Não somente porque o meu pastor ensina assim, a minha igreja ensina assim, não. A tua convicção. Você chegou a uma convicção sobre esse assunto, por isso estamos gastando muito tempo nos domingos falando desse assunto, porque é muito importante. Mas não vamos brigar, não. Graças a Deus, vamos ter zelo pela doutrina, mas não vamos brigar com pessoas por causa dessas coisas, né? Amém. Podemos avançar um pouquinho. Vamos para capítulo 5. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver versículo 3. E bem rapidinho, no fim dessa mensagem, eu quero mostrar para vocês 3 palavras. Sabemos quem estamos aguardando. Aguardamos o seu Filho, o Senhor Jesus, uma pessoa. Mas
O que estamos aguardando? E como? Eu quero trazer para vocês 3 palavras. Primeiramente, escape. É uma palavra polêmica. Escape. Segunda palavra, expectativa. Expectativa. E a terceira palavra, esperança. Esperança. Temos uma esperança abençoada. Temos uma esperança linda. Às vezes o povo da fé não dá muito valor nessa coisa de esperança. Fé, amor, fé e esperança. Não, esperança é muito importante também. Uma expectativa, confiando no Senhor, esperando no Senhor. A gente chega lá. Mas primeiramente, vamos falar do escape. Estamos aguardando um escape da ira vindoura. Versículo 10 do capítulo 1 falou assim, que nos livra da ira vindoura. Existe um escape. Tem gente que não tem a mesma crença que a gente tem sobre essas coisas, dizendo, esse povo que estão pensando que eles vão sair antes da tribulação, esse povo crendo que o arrebatamento vai acontecer de qualquer momento, eles não têm coragem para enfrentar o anticristo. Eu acho um pouco arrogante esse tipo de pensamento. Temos irmãos ao redor do mundo sofrendo muito com essa crença mesmo, esperando o escape, esperando a volta do Senhor, o arrebatamento, quando Ele vai descer, a gente vai subir e encontrar Ele no ar. Ao redor do mundo, na China, na Índia, pessoas experimentando uma pressão tão enorme. A gente vai dizer para aquelas pessoas, você não tem coragem para enfrentar o anticristo. Eles já estão enfrentando o espírito de anticristo, torturando, colocando na prisão, tirando os direitos, matando, batendo. Vamos ter cuidado sobre a nossa postura nessas coisas. Mas esse povo é somente um povo escapista, um povo que só quer esse escapismo do arrebatamento. Calma. Quem começou esse negócio? Vamos para o versículo 3 do capítulo 5, rapidinho, e vamos ver. Vamos ver. Quando andaram, versículo 3 do capítulo 5, do mesmo livro, 1 Tessalonicenses, dizendo, quando andaram dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo, o quê? Escaparão. Paulo está falando que um povo, o mundo, não vai escapar. Mas, obviamente, versículo 4, mas vós, fazendo essa distinção, o povo de Deus tem um outro destino. Obviamente, a gente vai escapar. Quem começou esse negócio? Paulo? Não, Jesus, Lucas 21. Jesus, o escapista original, Jesus. Lucas 21. Vamos ver. Esse povo só quer escapar, Mas vamos ver. Graças a Deus. Versículo 36, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais, o quê?
escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Interessante. Ele concluiu o ensinamento todo com esse versículo. Prioridade, foco, vigiando, preparação, aguardando um escape. Eu posso pensar recentemente na cidade de Cabul e outros lugares no Afeganistão, um povo aguardando um escape, querendo escapar o Talibã. Entendemos o desejo de escapar. Temos amigos ainda trabalhando para tirar os crentes daquele país que querem sair do lugar, providenciando um escape para eles. Graças a Deus, ainda está acontecendo. O Senhor abrindo caminhos para essas pessoas. Um escape. Isso eu estou falando de um escape temporal, mas existe um escape que a igreja vai experimentar. Jesus falou, olha, lendo capítulo 21 de Lucas, o sermão no Monte de Oliveiras, ele está dizendo, olha, tempos difíceis estão chegando. Mas vocês podem escapar, vão escapar dessas coisas. A gente vai escapar essas coisas porque não temos coragem? Não. Temos coragem. Porque o espírito de anticristo já está trabalhando no mundo inteiro. Vemos as pressões estão chegando mais perto de Campina Grande também. Dá para perceber na sociedade pressões querendo tirar a liberdade religiosa, vamos dizer. Podemos ver. Não, a gente não falta coragem, não. Existe um escape, mas vamos agir nesse momento. O que estamos aguardando? Um escape, a volta do Senhor, a vinda do Senhor. E por enquanto, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma expectativa, uma esperança dessa volta, mas vamos ganhar almas. Eu vejo aquele povo, aquele avião quase decolando, e o povo tentando subir com o avião, mas a porta do avião já fechou. Como Noé com a arca, e a porta ainda aberta. Temos uma salvação, temos uma arca em Cristo, temos um escape para o mundo inteiro, mas quem vai saber desse escape se a gente não comunica essa verdade? Dizendo, olha, existe uma ira vindoura sobre o pecado desse mundo, está chegando, mas venha, temos um escape, temos um avião, uma arca, que vai nos levar no ar. Então a gente tem essa expectativa da volta de Cristo. Temos essa expectativa que Ele vai chegar, uma perspectiva de um futuro bom. Estamos crendo, estamos esperando, uma expectativa boa, mas isso não significa que a gente vai sentar e somente esperar. Aguardamos com expectativa. Esse escape vai acontecer. Mas aguardamos o escape com expectativa. Esse desejo de ver o Senhor, de ver Ele, uma pessoa tão querida para nós. Expectativa, vamos aumentar a nossa expectativa. Filipenses 3, 19, 20, 21, fala dessa expectativa. Fala desse desejo. Versículo 19 fala um pouquinho, Filipenses 3.
Filipenses 3. 19, o destino deles, falando de um povo totalmente dominado pela carne, é a perdição. O Deus deles é o ventre, versículo 19, capítulo 3, Filipenses. É a glória deles, está na sua infâmia. É o que em português, gente? Infâmia, obrigado, às vezes eu... Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Existe um lado da nossa salvação que ainda não aconteceu. No Espírito, a gente já experimentou a salvação. Na alma, estamos experimentando essa salvação, essa transformação do nosso interior através da nossa mente, emoções, vontade. Mas nosso corpo vai experimentar uma salvação, e isso é a nossa esperança. Finalmente, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Rapidinho, 5, 8. Aguardamos o escape, uma saída desse lugar. Vamos levar muita gente conosco. Mas também, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Versículo 8, capítulo 5. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira vindoura, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma capacete de esperança para nós. E nessa noite, vamos colocar esse capacete. Temos uma esperança, temos um futuro, temos uma expectativa. Não estamos somente com medo, fugindo desse mundo, quando as coisas estão piorando. Isso não é o nosso propósito. Temos um encontro com o nosso Senhor. Temos algo na agenda do Pai. A noiva subindo para encontrar o noivo. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos colocar os nossos olhos no Senhor. E vamos tirar os nossos olhos das coisas terrenas e vamos dizer: Senhor, aguardo o seu retorno. Aguardo o seu retorno. Aguardo o seu retorno. Eu vou ganhar almas, eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou prestar atenção, mas eu vou colocar esse capacete de esperança. Nesse momento, tantas coisas bombardeando as nossas mentes, notícias ruins, coisas acontecendo no mundo. Aquele vulcão vai explodir ou não? Vai ter tsunami batendo no litoral de Paraíba ou não? O que vai acontecer? O que vai acontecer é exatamente o que o Pai falou na palavra. E posso colocar o capacete da esperança nessa noite, de uma salvação ainda por vir. Quando Jesus desce, eu vou subir, e Ele vai completar a minha salvação do meu corpo, uma transformação. Eu estou suando, bem suado nesse momento, mas isso vai acabar. Eu vou receber um corpo glorificado, que não vai suar não, graças a Deus.
Graças a Deus. Nesse momento, temos, talvez no nosso meio, alguém ouvindo essas coisas, talvez pela primeira vez. Até, talvez pode aparecer que esse povo louco está falando de um escape, de uma subida, uma coisa acontecendo, Jesus descendo, sim, vai acontecer. Muitas profecias por milhares de anos falando exatamente disso. Podemos pensar na primeira vinda de Jesus, centenas de profecias cumpridas na primeira vinda de Jesus, mas temos muito mais profecias sobre a segunda vinda dele. E ele vai cumprir cada profecia, porque ele é fiel. E você, querido, querida, e a sua vida nesse momento, diante dessas verdades, você está pronta? Querida, querido, você está pronto? Nesse momento eu quero dar somente esse convite, um apelo para você. Jesus, estendendo as mãos dele para você e dizendo: venha para mim, eu tenho uma nova vida, pode começar hoje para você. Alguém assistindo online, por favor, entre em contato com o ministério, com a igreja, e alguém vai te ajudar. Mas nesse momento, eu quero chamar as pessoas nesse lugar que ainda não recebeu Jesus, que ainda não conheceu esse Salvador.